Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trajeto Portugal. Você possui uma dupla cidadania? Tem ou está obtendo a nacionalidade portuguesa, italiana, alemã, francesa ou de algum outro país da União Europeia? Então o vídeo de hoje é para você. Vou contar tudo sobre os direitos do cidadão da União Europeia. Olha que tem muito euro brasileiro que nem imagina os direitos que tem. Fica comigo aí que depois da vinheta eu vou te contar tudo. Olá, euro brasileiro! Então, o cenário de hoje é a Ponte Dom Luís I, que fica sobre o Rio Douro e liga a cidade do Porto à Vila Nova de Gaia. É uma ponte de 130 anos de história e além de muito imponente, ela tem vistas belíssimas. É realmente um passeio imperdível. Neste vídeo vamos falar sobre os direitos do cidadão da União Europeia. E aposto um pastel de nata que você vai se surpreender com tantas vantagens que tem um cidadão da União Europeia. Inicialmente falaremos sobre o direito do cidadão da União Europeia de entrar e permanecer em qualquer um dos países da União Europeia. Falaremos também sobre o processo de mudança de registro do cidadão da União Europeia ou de seus familiares, especialmente Portugal. Também um pouco sobre o estudo, quer dizer, para quem está vindo para Portugal para estudar, ou mesmo seus familiares. Também sobre o mercado de trabalho em Portugal, as oportunidades. Ainda sobre a aposentadoria, para quem está vindo para usufruir da aposentadoria aqui em Portugal. E por fim, falaremos sobre o direito do cidadão com relação à proteção de seus direitos, os mecanismos de proteção contra a violação de direitos e discriminação que tem para o cidadão da União Europeia. Mas antes, deixe seu like, se inscreva para receber conteúdo novo toda semana. Bom, ter o tão sonhado passaporte europeu está muito além do que viajar ou morar em um dos 27 países da União Europeia. E aí eu vou precisar de uma colinha. Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, República Tcheca, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia e Suécia. Mas claro, mudar de país não basta simplesmente apresentar o passaporte. Existem uma série de requisitos que variam conforme a sua intenção de morar, de estudar ou de mudar como aposentado, entre outros. Além disso, tem muita relação com o período que você pretende ficar. De qualquer forma, o euro brasileiro ele conjuga o que há de melhor entre a cidadania brasileira e a cidadania da União Europeia, dos países da União Europeia. Explico por quê. No caso de Portugal, existe uma série de acordos com o Brasil no sentido de beneficiar tanto portugueses como brasileiros. E para o brasileiro, ele tem a facilidade de ter o reconhecimento dos diplomas de graduação ou de especialização. Também tem uma série de convenções aí relacionadas à tributação, para não bitributação dos brasileiros. Também a possibilidade de fazer concurso público, de usufruir tanto da Seguridade Social, com esse acordo, como da saúde também. Então, o euro brasileiro tem uma série de vantagens como brasileiro. Por outro lado, o cidadão da União Europeia conta com uma série de benefícios. E tem como vantagens de morar em qualquer um dos países da União Europeia, ou simplesmente visitar em até 3 meses sem precisar de mais registros. Conta ainda com uma série de programas da União Europeia de incentivo, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Também essa proteção do cidadão da União Europeia, que aqui é muito forte. O direito de eleger e ser eleito, adquirir produtos da União Europeia e também ter a proteção do direito do consumidor. O direito de viver em Portugal com o mesmo direito dos colegas portugueses. E como cidadão da União Europeia, você pode mudar para qualquer país da União Europeia, como eu já disse, mas pode também visitar qualquer país, ficar menos de 3 meses, sem precisar se registrar, basta portar o seu passaporte.
Quando o período passa de 3 meses e o cidadão tem interesse em ficar no país, aí a União Europeia, ela pode, na verdade, ela diz que o país pode exigir um registro, mas, salvo engano, dos 27 países da União Europeia, todos solicitam um registro do cidadão que permanece acima dos 3 meses no país. E Portugal não é diferente. Aqui o processo começa com um registro na Câmara Municipal. Então, quando o cidadão da União Europeia vem a Portugal e fica acima dos 3 meses aqui, os 30 dias seguintes ele precisa necessariamente se registrar na Câmara Municipal. Nesse caso, o registro é a formalização da intenção de residir em Portugal, de morar em Portugal. E ele se traduz no certificado de registro do cidadão da União Europeia, que corresponde a um título de residência. E o direito de entrada do cidadão da União Europeia abrange também os seus familiares. No caso dos familiares do cidadão que são cidadãos da União Europeia também, esse processo acontece também na Câmara Municipal. O documento também é o certificado de registro de cidadão da União Europeia, igualmente do titular. Caso o familiar não seja da União Europeia, aí o processo é feito no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e no caso o documento que o familiar do cidadão obtém é um certificado de residência. Mas ambos os documentos eles possuem a mesma validade. Então, para esclarecer o que é considerado familiar do cidadão da União Europeia, é o cônjuge ou companheiro, no caso do companheiro com união de fato, o filho menor de 21 anos, o pai e ou mãe, que dependam do cidadão da União Europeia. Também, fora dessa relação, o que vive em comunhão de habitação com o cidadão e aqueles que, por motivo de doença grave, dependam do cidadão. Também podem obter esse certificado, né? O certificado de residente do cidadão da União Europeia tem validade de até 5 anos. É uma autorização provisória. E essa autorização ela se aplica, o período dela se aplica também para o familiar. Vai ser o mesmo tempo do titular. Só que é até 5 anos porque pode ser que o cidadão da União Europeia precise ficar menos tempo. Nesse caso, a autorização dele e do seu familiar segue esse mesmo período, né? E ele tem, durante esses 5 anos, ele tem essa autorização provisória. E após esse período, sim, ele pode usufruir de uma autorização permanente, né? Aí, de fato, ele não precisa mais ter qualquer um dos requisitos de manutenção aqui, o que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, exemplificando, você chega em Portugal dia 1º de março de 2021, passa os 3 meses aí para poder fazer o registro. Então, durante esses 90 dias, você não precisa fazer nada. Passados os 90 dias, você já pode se registrar na Câmara Municipal. A partir da data desse registro, vamos contar aí, 1º de março, 3 meses, 1º de junho de 2021. Então, 1º de junho você consegue o certificado de residência do cidadão da União Europeia. E a partir daí, esse certificado que é provisório, ele tem validade de 5 anos. Então você iria até 1º de junho de 2026. Então, os requisitos para que o cidadão da União Europeia possa se registrar na Câmara Municipal. Ele tem que exercer uma atividade subordinada ou independente em Portugal, que é conhecido como recibos verdes, ou ele, se não estiver trabalhando, ele precisa comprovar que tem meios de se manter e manter seus familiares, além de um seguro-saúde para ele e para os seus familiares também. Se ele estiver estudando, por exemplo, ele precisa comprovar que está matriculado em instituição de ensino, pública ou privada, e também que dispõe de recursos para se manter e manter seus familiares, além de seguro-saúde também. E para o cidadão ainda é necessário preencher como comprovação de estudo uma declaração sobre compromisso de honra, de que tem recursos suficientes, de que exerce uma profissão ou que está matriculado, né, conforme a situação. Então, essa declaração é necessária. O que é pedido também o próprio passaporte, né, como documento. Para quem chega no país, é necessário também a
apresentar um comprovante de residência. Então, nesse período desses 3 meses, é necessário ter um contrato de arrendamento, que chama aqui o aluguel, né? Ou mesmo adquirir um imóvel. Você vai ter que apresentar no momento lá do registro na Câmara Municipal esse documento. E no caso do familiar, do cidadão da União Europeia, na verdade ele tem só que acompanhar o cidadão, né? Mas como documentação, a fim de registro, tem o documento de identidade ou passaporte, tem que apresentar também um documento de relação de vinculação, né? Por exemplo, se for cônjuge, uma certidão de casamento, o filho, uma certidão de nascimento. No caso do parceiro, companheiro, né? Precisaria também de um documento, seria de cartório ou algum outro documento que comprovasse essa união de fato, né? Normalmente são documentos apostilados. E também é necessário ter que apresentar o registro do cidadão da União Europeia também, uma cópia lá no momento do registro dos familiares. E no caso do familiar que viva em comunhão, né, de habitação com o titular, com o cidadão da União Europeia, ou aquele que está vindo por motivo de doença grave, que dependa desse cidadão, também um documento comprobatório, né, dessa situação. E agora eu vou falar dos requisitos para manutenção da autorização temporária, né, essa de 5 anos, para o cidadão da União Europeia. É necessário reunir os requisitos do momento do registro. Então, eventualmente pode ter que se comprovar que ou que está trabalhando, que se mantém com recursos suficientes e um seguro para si e para sua família, ou mesmo o próprio cidadão ou seus familiares, se for o caso de estudo, estar matriculado, né, na instituição de ensino, permanecer matriculado, e a perda dessa condição pode ensejar a perda do certificado, né, de residente. E também uma multa de 500 a 2.500 euros. Se o cidadão entrou em Portugal por motivo de trabalho e sofreu uma cessação de vínculo, ele mantém o direito nas seguintes situações. Se for acometido de uma incapacidade temporária resultante de acidente ou doença, se ele estiver desempregado involuntariamente, desde que ele esteja inscrito no Instituto de Emprego e Formação Profissional como candidato a emprego, né? E quando ele frequentar uma formação profissional relacionada ao emprego que ele sofreu essa perda, né, de vínculo. No caso dos familiares, se o cidadão da União Europeia ele foi embora, ou no caso aconteceu um divórcio, por exemplo, ou mesmo a morte, os familiares permanecem com direito de residência. Eles têm que cumprir os requisitos do titular. Então, por exemplo, eles precisariam estar trabalhando, né? ou se não, ter recursos suficientes para se manter e aos seus familiares, ou mesmo matriculado em uma instituição pública ou privada de ensino. E no caso, tanto do ensino como se não estiver trabalhando, precisa também ter um seguro de saúde. Também o titular e os seus familiares, eles precisam viver no país, em Portugal no caso, durante 5 anos. O que é possível são ausências a cada 6 meses, o período máximo de 6 meses durante cada ano. Eles mantêm o direito da residência permanente ao final, né, do período de 5 anos. Também tem exceção em relação ao prazo. É possível que o cidadão da União Europeia ele ceda esse período de 6 meses, até 12 meses, mas em situações excepcionais. No caso de gravidez, parto, uma doença grave, uma necessidade de trabalho justificável, situações de alistamento militar também. Então tem exceções aí a esse prazo de 6 meses, mas também com limite de 12 meses durante esse período, né? Tanto o cidadão da União Europeia quanto seus familiares, ao final desse período de 5 anos, eles obtêm a residência permanente. Mas isso não quer dizer que ela é definitiva. Então, um problema na perda é exatamente ficar mais de 24 meses fora do país. Então, o limite
São 24 meses consecutivos para que não se perca essa residência permanente. Então, vou falar de alguns cuidados também. Então, a importância de estar registrando esses 30 dias, logo depois dos 3 meses, porque se não fizer, o cidadão pode levar uma multa. E essa multa vai de 400 a 1.500 euros, é uma coima. Então é necessário ficar atento a esse prazo. O cidadão da União Europeia e os seus familiares, eles têm que estar atentos também à questão da documentação que é obrigatória, portar. Então, tanto o passaporte como o certificado de registro de cidadão da União Europeia tem que andar com ele na rua, porque eventualmente se for pego pode levar uma multa, né, uma coima e ficar retido. Não pode, obviamente, perder o registro por conta disso. Isso até a legislação assegura a manutenção. Mas é importante andar com essa documentação no dia a dia. E em relação ao aposentado, basta que ele comprove que tem cobertura médica e que seus rendimentos de aposentadoria são suficientes para poder viver no país sem necessidade de cobertura do Estado. E, no caso, o rendimento dele não necessariamente só de aposentadoria. Ele pode ter outros meios de comprovação de renda que seja suficiente para que ele viva no país. Bom, agora vamos falar sobre a mudança do país com o objetivo de estudar. Primeiramente, em relação ao ensino básico e secundário, os cidadãos da União Europeia eles têm direito de matricular seus filhos como cidadãos nacionais. Então, eles têm os mesmos direitos. Bom, os alunos têm direito a ser inseridos no mesmo nível em que se encontravam antes dessa mudança, no país de origem, e na mesma idade, da turma da mesma idade, independente da língua que se fale na escola, né? Isso aí é assegurado pela legislação da União Europeia. Então, em Portugal há o ensino básico e o secundário. No ensino básico há o primeiro, segundo e terceiro ciclos, né? O primeiro ciclo é do primeiro ao quarto ano. O segundo ciclo é o quinto e o sexto ano. E o terceiro ciclo, do sétimo ao do nono ano. Já o ensino secundário é o 10º ao 12º ano. E já no ensino secundário, os alunos ao final do nono ano, eles podem optar pelo estudo científico ou estudo técnico, né? E a referência que a gente tem sobre escola pública no Brasil, em Portugal é um pouco diferente, porque aqui se tem, pelo menos como referência, um ensino de muita qualidade, mesmo na escola pública. Então a diferenciação não é tão grande na escola pública como na privada, como acontece no Brasil. E já no ensino superior, Portugal conta com universidades com reconhecimento internacional. Então são universidades de muita qualidade. Posso citar Lisboa, Porto, Minho, Aveiro, a própria Coimbra, né? A Universidade de Coimbra. Inclusive, recentemente fez 731 anos. Realmente é muita história. A universidade, no caso de Coimbra, por exemplo, que recebe alunos do mundo inteiro, né? E tem 8 faculdades, 3 polos, então é de fato uma das maiores universidades do país. E ela conta com mais de 25 mil alunos, tem 18 museus dentro da universidade, tem inclusive jardim botânico. Então imagine a universidade, né? Eu particularmente conheci e é impressionante, realmente é diferenciada a universidade. E tanto para graduação como para pós-graduação, mestrado, doutorado, as universidades são muito bem conceituadas. Inclusive existe um acesso facilitado para o cidadão europeu, o euro brasileiro. Inclusive eles aceitam o Enem, por exemplo, para entrada na universidade. Então, em vários cursos, né? Então isso é algo bem positivo para quem tem a cidadania também brasileira. E além da possibilidade do intercâmbio, nos diversos países da Europa, incluindo Portugal, você tem a possibilidade de usufruir de programas como Erasmus, que é voltado para a escola, para o ensino, tanto o ensino escolar como a graduação, formação técnica, e é um programa com mais de 30 anos. Então imagine viajar ou passar meses fora do país em formação e recebendo um apoio financeiro da União Europeia. Interessante, né? E para o euro brasileiro tem uma
Uma questão interessante porque enquanto você está estudando, você pode trabalhar. Você é um cidadão da União Europeia. É diferente no caso de pessoas de países terceiros, uma vez que nesse caso não há autorização para trabalho, uma vez que você está estudando. Existe a possibilidade de obter essa autorização junto ao CEF, né, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas é um processo burocrático. E no caso do cidadão da União Europeia não tem essa preocupação. Basta se matricular, estudar e ao mesmo tempo ir em busca de algum trabalho, né? Isso facilita bastante. Agora eu vou falar sobre o mercado de trabalho e as oportunidades em Portugal. Normalmente é necessário ter um reconhecimento do nível ou de um diploma para exercer sua profissão aqui, né? Obviamente existem casos em que não é muito difícil, como no caso do advogado, uma vez que existe um acordo que há reciprocidade entre brasileiros e portugueses. Então o brasileiro pode advogar em Portugal e o português pode advogar no Brasil, bastando se registrar na ordem de cada um dos países. No caso aqui, a ordem dos advogados portugueses. Mas óbvio que tem algumas questões a se considerar, no caso de reconhecimento, ou mesmo nesse exemplo do advogado, são culturas diferentes, quer dizer, são situações diferentes, mercado de trabalho também. No caso do advogado, por exemplo, a legislação é outra, então nem sempre é fácil atuar na mesma área que você atuava no Brasil. Então, isso é uma questão a ser considerada, porque muitas vezes você vai chegar em Portugal e vai atuar numa área que às vezes não tem nada a ver com sua formação. Mas também eu acho que essa vida está para aprender e não necessariamente você precisa seguir o script, né, do que você planejou no Brasil para continuar vivendo, usufruindo de outra qualidade de vida em outro país. E aqui de fato é muito comum ver pessoas atuando em áreas que não têm nenhuma relação com sua formação. Eu já encontrei muitos brasileiros que atuam em áreas totalmente diferentes da sua formação aqui. E estão felizes por isso, independente de não estarem seguindo mais o que aprendeu, o que se formou no Brasil. E em Portugal também você pode atuar, inclusive no serviço público. Então, existem os concursos, no caso do euro brasileiro, há um acordo, né, de reciprocidade também, então há a possibilidade de atuar no serviço público português mediante concurso em várias profissões. E como euro brasileiro, se você domina mais de uma língua, você pode atuar ainda em instituições da União Europeia. A União Europeia ela tem um serviço europeu de seleção de profissionais. Então eles desenvolvem concursos e também fazem recrutamento de pessoal para essas instituições. Então você pode se candidatar e existem diversas vagas, de juristas a as pessoas que trabalham com web e entre tantos outros cargos. Então é uma vantagem bem interessante para o cidadão da União Europeia. A União Europeia ainda recruta também estagiários e profissionais temporários e outros peritos também, administradores. Então tem uma infinidade de cargos aí e possibilidades de instituição dentro da União Europeia. E para o pessoal que gosta de inovação, há inclusive apoio para a criação de startups na Europa. Então, como euro brasileiro, você pode ter uma linha de crédito dessa para a criação de uma startup, um negócio, né? Você poder empreender na Europa. E na questão do empreendedorismo, há também o programa Erasmus para o jovem empreendedor. Então, ele tem a possibilidade de viajar para outros países, conhecer outras empresas e aprender com empresários, grandes empresários, né? Empresários com muitos conhecimentos. Isso numa bolsa também custeada, pelo menos parcialmente, pela União Europeia. Além disso, ao mudar para Portugal, você tem o mesmo direito do trabalhador português. Então, na parte de recrutamento, de promoção, na demissão, qualquer direito que o português tenha,
você também tem como cidadão da União Europeia. Então, há uma igualdade de tratamento e assegurada pela legislação da União Europeia. E vou falar agora sobre a mudança para fins de usufruir da aposentadoria, que em Portugal chama de reformado. Na verdade, você como cidadão da União Europeia tem o direito de morar em qualquer país da União Europeia. No caso de Portugal, você vai apresentar, né, como requisito para morar, você tem que apresentar um seguro-saúde, né, que te cubra a questão de necessidade de saúde, e uma fonte de renda que te possibilite morar. Então pode ser uma pensão, pode ser uma outra fonte de renda qualquer, desde que você não precise de apoio do Estado, né? Você consiga sobreviver só com seu recurso. E agora eu vou falar das vantagens de usufruir a aposentadoria em Portugal. Portugal, salvo engano, é o terceiro país mais seguro do mundo. E, de fato, a sensação de segurança aqui é enorme. Então, assim, você sai na rua com muita tranquilidade. Para o idoso, a gente vê no dia a dia, os idosos não têm maiores preocupações aqui, como no Brasil, né? Obviamente, assim, a questão da segurança, o problema de segurança existe em qualquer país. Mas aqui é infinitamente menor do que no Brasil, sem dúvida. A sensação, assim, de poder andar na rua sem ficar em estado de alerta constante, isso realmente não tem preço. Então, para o idoso, vamos dizer, a qualidade de vida aqui em relação à segurança é imensa, né? Além disso, Portugal tem hospitais assim, muito bons, né? Hospitais de muita qualidade, hospitais públicos, né? Então, isso para quem mora aqui também é uma vantagem, especialmente para o idoso, que costuma visitar mais o hospital do que as pessoas mais novas. Então, realmente é uma vantagem boa assim, de morar na Europa, especialmente em Portugal, que é uma referência aí, né, para o idoso. E é um país muito preparado para o idoso. Eu acho que a população já é mais envelhecida, então o que se vê é um país que tem muito cuidado com o idoso. O respeito aqui é realmente assim, enche os olhos, né? Você vê as pessoas, os mais velhos, o cuidado que se tem com eles, a forma de tratamento, isso aí realmente é um diferencial. Outra questão é usufruir da aposentadoria podendo viajar a poucos quilômetros, vamos dizer, de qualquer país vizinho. Então, em poucas horas de voo, você percorre qualquer lugar da União Europeia, tem a possibilidade de curtir realmente a sua aposentadoria aí, com qualidade de vida, né? Usufruindo de outras culturas, conhecendo outras culturas, outras línguas. Realmente, assim, é algo muito, muito positivo, né? Vir morar em Portugal com a cidadania. E eu acho que Portugal tem um diferencial em relação ao restante da Europa, especialmente no quesito de custo de vida, né? Aqui, muito embora seja euro também, o custo de vida é muito menor. Então, em relação, pelo menos, à maioria dos países da União Europeia. Então, você usufrui de uma qualidade de vida excelente e gasta muito menos por isso. Então, assim, apesar da diferença aí do euro, né, em relação ao real, mas é possível sim viver com muita qualidade de vida aqui. E consegue ter uma vida digna, usufruir de lazer, sem ter um custo muito elevado por isso, né? E particularmente eu vejo o custo-benefício muito bom para aposentado que quer viver em Portugal. E o que eu estou falando eu acho que tem sentido porque a gente vê na rua vários aposentados de diversos países, incluindo o Brasil, que vivem aqui uma vida muito tranquila, tem um custo de vida mais elevado, obviamente, né? Tá a diferença de moeda aí entre reais e euros, mas acaba compensando, né? Eu acho que tem que ser analisado outras questões, por exemplo, a tributação para quem recebe pensão no Brasil, né? Ou do Brasil, mas isso é uma questão para uma análise a ser pesada antes da decisão. Mas na maioria das vezes compensa muito aí uma mudança de país, especialmente para o mais velho que quer usufruir
esse final de vida aí com mais qualidade, né? Agora eu vou falar sobre os mecanismos de defesa contra a discriminação e violação de direitos do cidadão da União Europeia. Então, na União Europeia existe uma proibição de qualquer tipo de discriminação, seja na esfera pública ou na privada, em relação a sexo, a etnia, raça, orientação sexual, religião, entre outros. Então isso é muito forte aqui, né? A gente percebe que isso é muito forte. E muito embora existam essas garantias, pode ser que você sinta que seu direito foi violado. Então, seja numa relação de trabalho, numa relação consular, ou em alguma instituição do país, que você sofra um preconceito, a própria relação de consumo com alguma empresa. Então, existem diversas instituições que fazem essa proteção. Então, você tem como recorrer, a depender do tipo de problema que você enfrenta, você tem uma série de recursos aí, e o cidadão da União Europeia conta com isso, né? Então, um desses mecanismos, existem, por exemplo, os provedores de justiça na União Europeia. Aqui em Portugal, inclusive, é uma angolana, e ela defende os direitos fundamentais, né? Esse é o papel dela. Há também os tribunais nacionais, que podem reverter decisões judiciais, obter indenizações para aqueles que sofreram prejuízos em razão de alguma autoridade nacional. Ainda o Serviço de Resolução de Problemas, que é chamado Solvit. Então, se você teve um problema entre países, né, em relações transnacionais, por exemplo, o Solvit pode ser acessado e é, de certa forma, fácil, né, de acionar. Ainda centros europeus do consumidor, que numa relação de consumo, que haja alguma violação, você pode recorrer também para que resolva a sua situação, considerando que na Europa há esse livre comércio, né? Você consegue comprar qualquer tipo de produto de um país ou outro. Por exemplo, a gente compra um produto, vem da Espanha, tá aqui do lado, às vezes no outro dia já chega aqui o produto. Então essa relação de consumo pode ser resolvida por essas instituições, né? Ainda o aconselhamento jurídico, conhecido como a sua Europa, que em relação ao direito comunitário, eles esclarecem uma série de dúvidas, que você tiver de dúvida em relação aos seus direitos, você pode recorrer, né, à sua Europa. Existe ainda a Finet, se você tem algum problema, por exemplo, com o sistema financeiro, você pode recorrer a essa instituição também, para fim de resolução. Eles resolvem problemas em relação a consumidores e prestadores de serviço no que diz respeito à questão a serviços financeiros. Então há ainda um recurso a nível de União Europeia, você faz uma petição ao Parlamento Europeu e nesse caso, se você teve um direito violado pelo país, seja por ação ou omissão, você pode recorrer. Tem uma forma, né, específica para isso, mas é mais uma forma de recorrer dos seus direitos, né, como cidadão da União Europeia. Eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre viver na Europa, né, como cidadão da União Europeia, ou como euro-brasileiro. Eu contei no vídeo anterior aqui, o primeiro vídeo foi a minha história, e realmente eu conheci vários países e acabei vindo parar aqui em Portugal, mas particularmente assim gostei muito, acho que a qualidade de vida aqui é excelente em relação ao custo-benefício, então é muito bom, vale a pena. E óbvio que cada um tem a sua história, tem as suas necessidades, e viver em outro país tem os seus prós e contras, né? E tem pessoas que se adaptam, né? Muitos não conseguem se adaptar, é uma diferença de cultura, né? Imagine que até na língua, o português de Portugal é um outro português em relação ao português do Brasil, né? Tem muitas diferenças, mas é possível sim se adaptar. Você tem que vir com essa cabeça de se adaptar à cultura do país que você está mudando. Há várias situações em que você vai sentir falta, obviamente tem prós e contras, então seja em relação à alimentação,
aos amigos, à família. Então tem muitas coisas a se considerar. Mas particularmente, na minha opinião, eu me adaptei bem, estou gostando bastante de viver aqui, né? E vejo que, para mim, assim, a qualidade de vida é uma coisa que você só consegue experimentar estando aqui, né? Às vezes a gente entra num grupo, seja de uma rede social, pesquisa, cada pessoa vai falar a sua opinião, cada pessoa também tem suas situações, suas vivências, cada um é de uma forma, mas você só consegue de fato perceber isso vindo para cá e vivendo. E realmente isso faz uma diferença, é uma mudança de vida, vamos dizer assim. Realmente é transformador. Em relação à segurança, por exemplo, né, que eu até falei quando falei do aposentado, realmente é uma diferença assim, muito grande. Você sente no ambiente, no ar, né? Muito embora a gente, em nenhum lugar, como eu falei, a gente esteja livre de qualquer risco, mas aqui é uma diferença muito grande. Eu que tenho 2 filhos, assim, é um alívio, de fato é um alívio perceber essa segurança aqui, porque eu vou criar meus filhos, pelo menos espero, que com muito menos violência. Isso faz muita diferença para a gente. É um valor que não dá para calcular, é incalculável. Então, muitas vezes, você troca um padrão de vida que você vivia no país por uma qualidade de vida. Eu acho que é isso. E aqui, não só a questão da segurança, né? A segurança eu acho que é um ponto muito forte, mas outros também, questão de saúde, o próprio transporte, que você vive com mais tranquilidade. O trânsito aqui, eu acho até engraçado, às vezes eu estou conversando com português, nossa, mas peguei um trânsito enorme, fiquei 10 minutos. Quer dizer, para quem é dos grandes centros no Brasil, o que é 10 minutos de trânsito, né? Então, assim, isso tudo pesa muito. Quando você trabalha, às vezes você se desloca para o seu trabalho, demora 10, 15 minutos, lógico, depende, cada um tem um local, vive num lugar, mas isso não tem preço. Isso não tem preço, realmente. Então, na minha opinião, assim, a minha vivência, eu diria que é um excelente negócio, vamos dizer, né? Porque estou pensando não só em mim, mas na minha esposa, nos meus filhos. Isso tem um peso muito grande. Viver num outro país com qualidade de vida, com segurança, com educação. No caso dos meus filhos, assim, eu fico impressionado como a escola é boa, né? Escola de qualidade, que eles têm N cursos. Minha filha faz uma série de atividades que ela, no Brasil, seria um pouco mais complicado. Mas isso tudo tem muito peso para a gente, assim. E na minha opinião, assim, para o cidadão da União Europeia, viver aqui é bem vantajoso. E a questão do senso de coletividade, que aqui é muito forte. Talvez pela Europa seja um continente antigo, né? De muita experiência, vamos dizer assim, já ter vivido várias guerras. A gente vê que esse senso de coletividade é muito forte, seja no dia a dia, na rua, você está dirigindo, você percebe uma preocupação com o todo. Isso é algo que para mim me surpreendeu bastante vivendo aqui. É diferente quando você passa férias. Quando você vive, você enxerga isso no dia a dia com muito mais facilidade. E na minha experiência, né, o passaporte europeu facilitou bastante esse processo. Uma mudança de país é um processo, vamos dizer assim, complexo, que envolve tantas questões, e o passaporte facilitou bastante esse processo para mim e para minha família. Então, assim, para o cidadão da União Europeia, o euro brasileiro, vir para a Europa, para Portugal, vale muito a pena. O passaporte ele ajuda muito no dia a dia. E nós brasileiros que somos descendentes dos europeus, né, os euro-brasileiros,
Salvo engano, em 2017 saiu uma notícia dizendo que cerca de 15 mil brasileiros obtiveram a cidadania da União Europeia, de um dos países da União Europeia. Então, o que se percebe é que são muitas pessoas que visualizam isso, quer dizer, a possibilidade de ter uma vida mais tranquila, usufruir disso na Europa, como cidadão. Isso é nítido aqui, encontrar com pessoas de vários países na rua, especialmente em período de verão, né? Aqui Portugal tem um clima muito ameno em relação ao resto da Europa. Vamos dizer assim, Portugal é talvez seja o clima mais gostoso aqui da Europa. E isso você vê no dia a dia, tantos brasileiros pelo país aí que são descendentes e que vieram para cá realmente para usufruir dessa qualidade de vida. Bom, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma nesse processo de mudança para Portugal. Se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto, quiser colocar nos comentários, vou fazer o possível para responder com a maior brevidade possível. Se quiser sugerir algum tema também, para eu fazer um vídeo a respeito também, coloque lá nos comentários que vou responder também com muito gosto. Aproveito para dizer que o Trajeto Portugal está nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, @Trajeto Portugal, e fico à disposição aí de vocês. Obrigado pelo seu tempo, melhores cumprimentos e até o próximo vídeo.